Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa segunda aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais profundamente com os componentes básicos de um computador. Eu sou a professora Adriane Loper e nós vamos ver agora, nós já tivemos um contexto do computador que nós conhecemos hoje e nós vamos ver mais alguns detalhes de como ele trabalha. Então, hoje nós vamos apresentar um pouco mais dos componentes básicos de um computador, a parte importante, uma das partes importantes, que são os processadores, as memórias principal e secundária e os dispositivos de entrada e saída. Vamos conhecer os processadores, os seus conceitos, a sua evolução, os diferentes tipos de processadores e seus funcionamentos. Os mais diversos equipamentos eletrônicos possuem muito em comum, como, por exemplo, a sua estrutura e a sua organização computacional. Então, nós vamos ver esse contexto. O que é esse contexto? Cada computador tem uma estrutura e tem uma organização computacional, ou seja, cada computador que nós compramos, nós temos uma certa configuração desse computador. Então, nós compramos esse computador e os configuramos, Nós compramos com determinada configuração, tá? Lembram quando eu falei para vocês que se algum amigo sempre sugere, pergunta para você que computador ele deve comprar? Depende para que ele quer aquele computador, qual o uso que ele vai fazer. Ele, por exemplo, ele vai criar jogos, vamos dizer uma possibilidade aí que você pode ter. Estou fazendo análise e desenvolvimento de sistemas para criar jogos. Você vai conseguir? Claro, vai conseguir jogos belíssimos. Se você tiver uma boa imaginação aí, o mercado de jogos é o mercado que mais cresce no nosso dia a dia. Para você criar jogos, você tem que ter uma configuração de computador um pouco melhor. Agora, não, eu só gosto de jogar, eu preciso de um computador, também precisa de um computador bom. Por quê? Porque nos games que nós temos, o que acontece? Quando eu executo alguma ação, eu quero aquela resposta rápida, não é isso? Você entra num game lá, você está jogando online. Você só tem essa possibilidade porque tem diversos computadores trabalhando em tua função. Você está achando que você é o único ali, claro, com os teus adversários, Você está jogando online, mas tem uma série de computadores conectados. E o que esses computadores trazem? Informações. Por isso que o jogo é dinâmico, por isso que aquela sensação é boa, você quer passar para a próxima fase. Tudo isso acontece, nós não vemos o que está acontecendo por trás do computador. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco da arquitetura básica. É claro que para cada função você vai ter que ter um computador melhor ou não precisa tanto. Se eu só preciso para a faculdade para fazer textos, para fazer interconexão, não preciso de um computador da melhor geração. Então, isso depende, mas sempre façam o uso adequado. Quando eu estou falando em arquitetura e organização de computadores, nessas configurações, faça o uso adequado. Por quê? Porque cada computador tem sua estrutura, sua capacidade, tem capacidade de memória, tem capacidade de processamento. Esse computador é horrível, é muito lento. A gente tem essa sensação, principalmente quando você começa a ter prática, entrar em um computador, entrar em outro computador, conhecer essa arquitetura de computadores, você vai conseguir mensurar se os computadores são rápidos ou são devagar. Então, hoje nós vamos ver alguns componentes que auxiliam em todo esse funcionamento do computador. Vamos voltar ao quadro. A programação de qualquer máquina está relacionada à sua arquitetura computacional. Software, são os programas e os aplicativos, aqui toda a arquitetura e organização, e hardware, aqui os nossos equipamentos físicos. Isso é muito importante, tanto a interconexão com o hardware, com o software, porque nós não podemos ter além da capacidade, ok? Então, vamos ter uma visão geral dessa arquitetura e organização de computadores.
nós vamos iniciar conhecendo um pouco mais profundamente aquele processador, aquela nossa chamada CPU, né? Aquele processador. Nós podemos ter vários modelos de processador. Às vezes você olha no processador, você vê lá a letra i5, i7, i3. O que é isso? É a geração daquele processador, o que aconteceu, quais são as limitações daqueles processadores. É claro, nós temos i3 com as mais diferentes configurações ou evoluções dentro do i3, dentro do i5, do i7. Estamos aí no i9 também, trabalhando bastante nesse sentido de melhorias. Mas a cada geração ele é melhorado. No mínimo, na pior das hipóteses, quando nós temos essas gerações de computadores, de processadores, nós estamos fazendo a melhoria, né, da evolução. O processador, quanto mais tecnologia ele tiver, mais rápido ele vai ser, e as trocas de informações dentro dele mais rápidas serão também. Vamos ao quadro. A CPU, né, a nossa unidade central de processamento, nós sabemos qual é a configuração dela e qual que é o modelo de um computador que nós temos hoje. Tá? Por exemplo, a CPU é sempre composta de ULA, unidade lógica e aritmética, e a nossa unidade de controle. Os barramentos são importantíssimos porque eles fazem toda essa intercomunicação, né, entre as diversas partes do computador. Nós temos os dispositivos de entrada e saída, né, que também se comunicam através dos barramentos. Enfim, nós temos todas essas trocas aí, quando nós falamos do computador na arquitetura de von Neumann, né, que é a mais comum, a que nós estamos utilizando, que hoje é adotada na maioria dos computadores, principalmente os pessoais. Enfim, é uma arquitetura que funciona. Então, nós temos todo esse contexto de entradas, saídas, CPU e memória. Processador, né, CPU, que envolve a parte de controle, unidade lógica e aritmética, e as memórias. Então, vamos ao quadro. Os computadores têm na CPU seu principal componente. Então, para nós termos uma ideia aí da importância da nossa CPU. Pois ele organiza as informações na memória principal, permite as condições necessárias para o processamento dos dados e seu retorno, e também é responsável por controlar todos os demais componentes. Placa-mãe do computador, dispositivos que nela estiverem conectados, independente se exercem função de entrada ou saída de dados. Então, o que eu falo, que o computador, né, alguns autores aí mostram para nós, ou consideram a CPU como o cérebro do computador, porque ele pode não participar diretamente, mas ele está controlando tudo o que acontece no teu computador. Vamos ao quadro. Nós temos algumas funções que o processador tem que executar, ele executa bem essas funções. Tá? Então, nós temos um chamado ciclo de instrução. Então, primeiro ele busca uma instrução lá na memória, ele vai lá e capta aquela instrução. Daí ele interpreta que operação a instrução está explicitando. Por exemplo, né, um exemplo aqui, a soma, eu quero fazer a soma de dois números lá no meu programa. Eu fiz um programa, eu estou com um programa bem simples. Eu juntei todos os alunos da sala e vou ver uma média de idade daqueles meus alunos, tá? Então, eu quero fazer uma comparação aí e quero que ele me dê a média da idade, vai fazer um cálculo para chegar nessa média. Então, eu vou ter que entrar com todos os dados dos alunos, o processador vai fazer todo esse processamento e vai me dar a resposta que eu desejo, que eu quero saber a média etária. Então, eu vou ter que fazer comparações, vou ter que fazer contas, né, de média e contas aí das idades para poder responder a minha pergunta. Então, você programou e o computador vai dar conta de executar o que você programou. Vamos voltar ao quadro. Depois, ele busca os dados onde eles estiverem armazenados, executa efetivamente a operação com os dados, guarda o resultado e vai buscar a próxima operação. Então, ele executa, ele interpreta, ele busca e ele faz
as execuções dessa instrução, né? Ou seja, você está instruindo o teu computador, você está mandando ele fazer algo. E a CPU está organizando, está gerenciando tudo que tem que ser feito. Vamos voltar ao quadro. A unidade lógica aritmética que fica dentro da nossa CPU. Ela é responsável por executar o quê? Cálculos matemáticos, utilizados para processar os dados dentro do computador. Os dados usados para esses cálculos são armazenados aonde? Na memória do computador, e o caminho para que esta informação seja conduzida entre a ULA e a CPU é a memória chamada, entre a CPU e a memória, é chamada de barramento. Então, a gente só consegue, você só consegue, quando você fez essa programação das idades aí que eu quero saber, da minha turma, eu só consegui, por quê? Porque nós temos a unidade lógica aritmética que vai executar, nós temos todos esses cálculos, se eu quiser uma comparação vai ser feita também, enfim, eu tenho todo esse controle e essas informações trocadas entre a unidade lógica aritmética e a memória também são feitas pelos barramentos, conforme a figura que a gente acabou de ver. Vamos voltar ao quadro. O que representa a quantidade de bits de um processador? A quantidade de bits representa a quantidade de informação que pode ser processada cada vez. Os primeiros microcomputadores foram lançados na década lá de 70, tinham processadores com tecnologia de 8 bits. E seu barramento também com 8 bits, o que era o caso do processador 8080. Então, ele era muito lento. Hoje nós estamos aí com processadores infinitamente mais rápidos, né? Vamos voltar ao quadro para ver a velocidade de um processador. Sempre a velocidade é medida em hertz, tá? Hertz é igual a 1 hertz por segundo. Se o processador opera 2,5 giga, então ele executa 2,5 bilhões de operações por segundo. Nossa, mas é assim mesmo? Sim, essa é a velocidade do processador, tá? Então ele é medido em hertz e dependendo da quantidade de hertz, eu vou ter a agilidade ou a velocidade de que ocorrem aquelas informações. Aí é por isso que o processador é tão importante. Claro que todas as partes são importantes, mas o processador dá a velocidade do computador. Então, quando eu clico em algo, eu quero uma velocidade grande. E essa velocidade é dada pelo processador, entre outros elementos. Vamos voltar ao quadro. Nós temos alguns barramentos específicos, né, importantíssimos, que são os barramentos de dados, que faz a ligação da memória com a CPU e vice-versa. Determina diretamente o desempenho do sistema, pois quanto maior o número de vias de comunicação, maior o número de bits transferido. Portanto, maior a rapidez com que esses dados serão processados. Nós temos o segundo tipo de barramento, que é o de endereço, que ele interliga aí a CPU à memória, indicando o local onde os processos devem ser extraídos. Então, eu tenho lá um endereçamento e farei esse endereçamento. Então, eles devem ser extraídos e para onde eles devem ser enviados após o processamento. Então, eu vou buscar a informação em um endereço, vou levar para outro endereço, né, e vou assim resolvendo meus problemas quando eu falo dessas informações a serem trocadas. E o barramento de controle interliga a CPU, mais especificamente a unidade de controle, né, aos componentes dispositivos de um computador, componentes de entrada, saída, memórias auxiliares e armazenamento. Então, o barramento de controle ele faz realmente uma regulação aí entre as informações, né? Ele faz esse controle. Vamos voltar ao quadro. Qual o tempo em que a CPU trabalha? Então, a CPU trabalha em ciclos de clock. Ciclos de clock, o que é? É o tempo gasto pelo processador para executar uma informação ou para transferir um dado entre ele e a memória, o que define a sua velocidade. O clock é medido em hertz, ou seja, quantos mais ciclos são processados por segundo. Os processadores atuais, claro que trabalham em gigahertz.
Quando eu falo na evolução, né, nós temos duas grandes empresas aqui, a AMD e a Intel, que evoluíram. Aqui nós temos uma parte, hoje elas estão mais evoluídas ainda, né? Nós temos aqui algumas classificações do nosso i9, né, que diz quantos hertz, quantos gigahertz, todas as informações e principalmente o preço. Como a tecnologia é mais avançada, né, o preço é maior. E a AMD, né, também trouxe alguns outros modelos, né, o Ryzen 5 4600H, enfim, que daí ele trabalha com núcleos e threads, tá? Então, é importante, uma velocidade grande, a frequência grande, e assim resolveu aí uma série de dúvidas, né, que nós temos. Temos uma evolução muito grande e rápida aí quando nós falamos de processadores. Eu trouxe só mais um quadro, né, um pouco mais completo aí do i7, que é uma geração de processadores que nós estamos trabalhando, para vocês conhecerem um pouco melhor as características desses processadores. Vamos ao quadro. Então, modelo i7, linha i7 com seus respectivos modelos e capacidades. Fonte a Tecmundo, né? Não é tão recente, porque hoje nós já estamos aí no i9, mas eu tive um pouco mais de dificuldade em achar o i9 com todas as características, principalmente por ter alguns modelos que estão sendo lançados agora, ou foram lançados há bem pouco tempo. Então, vejam, eu falei para vocês daquela evolução que os números vão crescendo, quando eu falo, por exemplo, o primeiro i7 era o i7 860. A segunda versão dele foi o i7 860S, tá? Depois, nós tivemos o i7 870 e tivemos o i7 920. O que mudou nessas versões quando eu falo aí de evolução de processadores? Veja, a frequência, 2,8 GB, essa do S foi 2,53, do 870 já foi 2,93 GB, e aqui no 920 nós tivemos 2,66 GHz, tá? Então, foram sendo testados, algumas coisas melhoradas, outras voltadas atrás para ver como que funcionava, e cada um foi evoluindo e serviu aí como modelo para uma parte desses processadores. Nessa linha i7, todos os processadores têm 4 núcleos. A memória cache também é de 8 MB, né? A tecnologia HT, sim, emula 8 núcleos, né? Todas essas versões do i7. Tipo de memória, o DDR, até 1333 MHz, tá? E aqui até 1066 MHz. Ah, mas diminuiu. Sim, mas aqui houve uma diminuição da frequência, né? E houve uma diminuição também do tipo de memória. É claro que ele funciona bem para algumas situações e funciona para outras nem tanto. O boost dele, né, o Turbo Boost, é de 3,46, o i7, as duas versões do 860. Ainda para o 870 nós aumentamos um pouco, foi para 3,6, e no i7 920 nós diminuímos um pouco, fomos até 2,93 GB. O soquete LGA, né, o 1156, só mudamos no 920 para o 1366. Mas por que essas variações mesmo? Todos esses são i7, vocês não concordam comigo? Está lá escrito i7. Foi mudando, ou seja, algumas coisas foram acrescentadas, outras foram modificadas, até voltando um pouco atrás. Por quê? Porque foram feitas evoluções ou mudanças, né, em algo que não funcionava tão bem.
é assim que trabalha a tecnologia, ela vai evoluindo, ela vai trabalhando, nós vamos criando outros aspectos aí dentro de um processador. Como que a gente faz isso? A gente vai fazendo testes, a gente vai trabalhando com esse processador, vendo os resultados, medindo, enfim, tem toda uma série de situações para serem trabalhadas. Então, realmente, as pessoas que estão lá trabalhando, montando, criando um novo processador, elas têm uma boa noção aí do que é melhor, do que é um pouco menos eficaz ou mais eficaz, para lançar cada vez mais, né, para lançar mais CPUs aí, processadores com mais eficiência. E já que o processador controla tudo, eu quero uma eficácia grande, quero uma rapidez. Então, é nesse sentido que eles têm trabalhado. Por isso que nós temos uma série de variações. Tá? Tem versões aí que tem muito mais variações. Claro que eu trouxe só de uma marca da Intel, nós temos o AMD, que também aconteceu, a evolução também se fez mais ou menos dessa maneira. Por quê? Porque todos os processadores melhoraram, né? Então, assim, precisou-se uma tecnologia melhor também. Nós falamos um pouco de processadores, né? Nós já vimos a importância do processador e a importância da memória para armazenar os dados. É importante que nós tenhamos aí uma parte de memória e essa memória realmente tenha evoluído, ela seja interessante de ser usada. Claro, nós temos até uma hierarquia de memória. Por quê? Porque as memórias foram mudando de formato, de tamanho, de capacidade, e nós criamos uma hierarquia, uma pirâmide, né, para essas memórias. Então, vamos ao quadro. Então, na hierarquia de memórias, o que nós temos aqui? Vejam que é uma pirâmide, né? O que acontece, né, quando eu vou subindo nessa minha pirâmide? Então, aqui embaixo da pirâmide está o quê? Memória secundária, ou seja, o HD, o disco rígido, um CD, um DVD, um pendrive ou qualquer armazenamento. Opa, um pendrive armazena bastante informações, não armazena sem dúvida nenhuma. Então, ele aqui embaixo, quanto mais embaixo eu tiver, ele é mais barato. Então, nós temos mais barato. Está muito feio aqui. Então, aqui nós temos mais barato. Barato, tá? E vai subindo. Então, o preço da memória secundária é mais barato que da memória principal, RAM e ROM, né? Que é mais barato que a memória cache, que é mais barato que o registrador. Então, o mais caro nessa nossa hierarquia de memória, o que é mais caro? Você olhando, é o registrador, tá? Acontece também outra situação. O registrador, ele armazena poucas informações, tá? Ele é caro e armazena pouco. Tá? Mas tem uma rapidez enorme. Então, o registrador é o mais caro de todos e com menos capacidade de armazenamento. Opa, né? O que aconteceu? A memória secundária, ela é mais barata e ela também tem maior capacidade de armazenamento. Então, o tempo de acesso num registrador, numa memória cache, numa memória principal. Então, nós temos diversas diferenças. Por isso que foi criada essa hierarquia. Então, o registrador é caro comparado a um pendrive, ok? Mas, em compensação, ele tem um tempo de acesso bem mais rápido, né? Se você pegar um pendrive e um registrador, o tempo de acesso do registrador é muito mais rápido. A capacidade é pequena, mas o seu tempo de acesso. Então, depende de que função eu executar, eu vou utilizar essa minha hierarquia. Então, por que não fazemos um computador só cheio de registradores? Bem, o computador já foram acrescentados diversos registradores nele, tá? Para quê? Para agilizar esse tempo de acesso. Mas o registrador é uma tecnologia cara. Então,
nós temos que fazer uso de outras tecnologias, aí, como o nosso HD, como as nossas memórias RAM, as nossas memórias ROM, cada um tem sua função, né, para poder funcionar bem o nosso computador. Então, vamos voltar ao quadro. Quando a gente fala de memória principal, né, a RAM, né, nós temos dois tipos básicos, né? A SRAM, que é a Static RAM, que ele utiliza configurações de flip-flops com portas lógicas para armazenar as informações. Aqui está uma figura, né, uma imagem de uma SRAM. São feitas com capacitores. A leitura de um capacitor que esteja descarregado gera o bit 0, gera o bit 0. A leitura de um capacitor carregado gera o bit 1, ou seja, nós funcionamos aí com zeros e uns, né? E os capacitores são elementos de hardware aí para conseguirmos trabalhar com a nossa memória SRAM. Ocorre que o capacitor deve ser descarregado de tempos em tempos para a carga não se deteriore e o bit seja perdido. Esse processo de leitura por descargas de capacitores é lento, o que torna esse tipo de memória mais lenta. O ponto a favor da SRAM é que ela tem um custo baixo. Tá? A memória principal, né, a nossa RAM, que eu pulei o slide, né, fui para o outro antes desse, é uma memória endereçável por programa a partir dos dados e instruções podem ser diretamente carregados nos registradores para subsequente processamento da execução. Então, eu carrego nos processadores, por quê? Porque aquele armazenamento, o meu acesso é bem mais rápido. Então, nós temos a DRAM, né, que é a Dynamic RAM, que utiliza capacitores para armazenar os dados, necessita de refresh, aquele refrescamento, consome muito mais ciclos de processamento e mais energia que os outros tipos de memória. Memória dinâmica é mais densa e possui menores células. Então, essa é a nossa memória RAM, tá? Por isso que a gente tem que apagar o computador. Não dá para deixar o computador vários dias, porque ela precisa desse refrescamento, tá? Então, apaguem quando vocês utilizarem no nosso dia a dia aí. Para o quê? Para limpar essa RAM, que ela vai processando, uma hora não dá mais conta. Vamos voltar ao quadro. Os registradores, né, a memória rápida interna da CPU, alguns registradores são visíveis para o usuário, isso é, são disponíveis para o programador via conjunto de instruções de máquina. Outros são usados apenas pela CPU. Por quê? Porque a CPU necessita e quer deixar as informações cada vez mais rápidas, né? Então, quando a gente trabalha com registradores, nós sabemos que eles têm uma velocidade alta, uma capacidade de armazenamento baixo e o custo também é alto. A memória cache, nós temos aí uma memória que foi criada, né, para ficar entre o processador e a memória principal. É uma memória mais rápida ainda que a nossa RAM. Então, é uma memória que ficou no meio ali para agilizar nossas informações. Vamos ver as características. Ela é essencial para armazenamento, menor e mais rápido que a memória principal, usada para cópia de instruções ou dados da memória principal. Mais prováveis de serem requeridos pelo processador em um futuro próximo. Essas instruções e dados são obtidos automaticamente da memória principal. Essa memória cache, ela pode ser distribuída em níveis, né? O nível 1 fica dentro do processador, a mesma velocidade do processador, então ela é muito rápida. A L2 já é um pouco mais lenta, mas é maior que a L1, ela fica dentro do invólucro, fora do chip, metade da velocidade do processador. Veja que a nível 1 ela tinha a mesma velocidade, a nível 3 ela é mais lenta que a nível 2, né, mas ela é maior que a nível 2. Então, depende do computador, eu vou ter esses níveis de cache, né, ela fica situada já ao nível 3 na placa-mãe. Nós temos a memória ROM, né, a memória semicondutora, cujo conteúdo não pode ser alterado, isso é importantíssimo. A memória RAM é volátil, ou seja, apagou
apagou o computador, acabou com a memória RAM, né? O que estava armazenado perde-se. Memória ROM não, ela vem gravada de fábrica, né? Ela faz aquelas verificações de hardware lá, quando você liga o computador. Claro que hoje é muito rápido, nós não ficamos vendo o que ela está fazendo, mas ela faz uma checagem aí, com a BIOS, com o setup, com o post, ela faz essa checagem se aquele computador está apto a funcionar e passa esse controle para o sistema operacional. Vamos voltar ao quadro. A ROM não pode ser alterada, exceto pela distribuição de unidades de memória. A ROM não é apagável, ou seja, essas checagens já vêm de fábrica. Tá? Ela tem apenas a função de leitura, eu não posso escrever nela, e são alguns programas gravados numa memória ROM, que é o BIOS, o POST e o setup. São aquelas verificações de hardware. Nós também temos a PROM, né, que é a gravação de dados, é feita uma única vez, os dados gravados na memória PROM não podem ser apagados ou alterados. A EPROM, tá, que nós já podemos gravar, faz a regravação, nós apagamos e gravamos de novo, e a EPROM, permite a regravação feitos eletricamente, não sendo necessário mover o dispositivo para que a regravação ocorra. Então, nós temos aí alguns tipos de ROM, né, para trabalhar. Mas um computador, a nossa ROM, já vem lá para fazer toda essa checagem, né, dos elementos, se eu tenho teclado, se eu tenho uma tela, né, para funcionar que ele está apto para funcionar. Se aquela configuração que eu tenho ali, a partir do momento que eu liguei, está ok para funcionar. E nós temos outros tipos de ROM, mas a ROM é uma que já vem gravada de fábrica, é uma memória em geral que eu não consigo apagar. Claro que eu tenho modelos que podem ser apagados e regravados, enfim, tenho vários modelos, mas é uma memória a princípio, não volátil. Quando eu penso em memória ROM, é não volátil. Eu vou trazer para vocês um quadro aí de algumas diferenças de memória, né, para nós analisarmos. Vamos ao quadro. Então, quando eu falo das memórias, eu tenho algumas separações claras dos tipos de memória que eu posso utilizar, né, no meu computador. Então, registrador, tá? Nós temos a memória cache, a memória principal e aquelas memórias secundárias. Registrador, qual a localização dele? Os registradores nós temos diversos nos processadores, tá? Justamente para agilizar toda essa parte de comunicação com o processador. A cache, que também é uma memória bem mais rápida, ela também fica lá no processador. Ela é volátil, ou seja, apaguei o computador, ela se perde? Sim, tanto no registrador quanto na cache. Tá? A memória principal, na placa-mãe fica essa memória localizada, né? A RAM é uma memória que compõe a memória principal e ela é sim volátil. Quando eu apago o computador, eu perco a informação que estava nela. E a ROM não, a ROM fica na placa-mãe e ela não é volátil. As memórias secundárias que eu tenho, por exemplo, dentro do computador, meu HD, meu CD, etc., né? Estou falando de memórias secundárias aí, o nosso HD externo, o nosso pendrive que nós carregamos. Você desligou a energia, ela apagou? Não, claro que não. O dispositivo de armazenamento para você, inclusive, andar com ele, trabalhar com ele, mudar de lugar, levar para outro computador. Então, ela não é volátil. O que você gravou lá, a princípio, se você não estragar aquele pendrive ou aquele HD, ela vai funcionar contente. Também podemos pegar um vírus no nosso HD aí e dar tudo errado. Mas, enfim, quando nós estamos trabalhando com as memórias secundárias, né, que são essas que nós usamos aí externamente, elas não são apagáveis. Claro que para grandes máquinas nós também temos algumas formas de armazenamento que são os discos RAID. Vamos voltar ao quadro. A velocidade.
quando eu falo de velocidade aí também, eu estou falando que, lembram, no topo da pirâmide, quando eu falo de topo da pirâmide, eu estou falando que a velocidade é muito alta, ou seja, ela opera na velocidade do operador. A cache também é a nossa segunda memória mais rápida. A memória principal depende do tipo de memória instalada. Tá? É uma memória rápida? É uma memória rápida, pode não ser para todos aqueles requisitos que eu desejo. Agora, as memórias secundárias, em geral, elas são bem mais lentas, tá? Mas ela tem uma capacidade de armazenamento melhor. Então, quando eu vejo em capacidade de armazenamento, quando eu falo do registrador, eu estou falando que o registrador ele tem uma capacidade de armazenamento muito baixa. São alguns bytes apenas naquele registrador. A cache, geralmente ela possui alguns kilobytes. É um pouco melhor que o registrador, mas também não armazena quase nada. A memória principal, ela já tem em geral, ela tem gigabytes, tá? Isso já a torna bem mais capaz de armazenamento. E, é claro, as memórias secundárias aí têm uma grande capacidade de armazenamento, por isso que elas foram construídas, né? O custo, quando eu falo de registradores, eu não conseguiria fazer uma máquina apenas de registradores porque o custo é muito alto. Quando eu falo da memória cache, é um custo alto ainda, tá? Quando eu falo da memória principal, ela tem um custo médio, mas tem caído muito, né? Ou seja, ela está se tornando cada vez mais barata. Todas, em termos de custos, tudo está se tornando mais barato? Sim, a grande maioria dos hardwares, quando é lançado, é extremamente caro, mas depois ela vai baixando o preço. E a tecnologia secundária é baixa, aí um CD, por exemplo, um CD, um pendrive, você compra em qualquer loja, né? Seja loja, seja uma livraria, seja uma papelaria, seja uma loja de utensílios em geral, você consegue comprar um pendrive. Por quê? Porque ela tem um custo razoável. Então, vamos lembrar sempre que quando uma tecnologia nova é lançada, o custo dela é muito alto. Depois, a tendência é baixar. Então, essas memórias foram baixando com o tempo, sem dúvida nenhuma. Mas elas resolveram todos os problemas? Também não. Nós temos que ver essa questão de armazenamento versus o custo. Cada uma tem uma função específica. Então, você tem que pensar bem em termos do que você vai usar enquanto essas memórias. Agora, eu quero questionar vocês, deixar um minuto para vocês refletirem, se vocês entenderam as necessidades de CPU e memória. Se eu não tivesse a CPU para gerenciar tudo o que acontece no computador e também não tivesse a memória para armazenar, tá? Seja qualquer coisa, seja num pendrive, ou um texto que eu quero armazenar num pendrive, uma apresentação, enfim, como as memórias de dentro, os registradores que funcionam, cada registrador lá dentro da sua CPU tem sua função, eles têm nomes diferentes, têm funções diferentes, tá? É tudo muito detalhado. O que aconteceria se nós não tivéssemos essas interconexões aí entre a CPU e as memórias? Se eu não tivesse melhorado, evoluído? Ou você tem alguma outra solução aí para resolver essa intercomunicação entre memória e CPU? Então, quero que vocês pensem, reflitam sobre o que a gente estudou agora há pouco.
Então, vocês refletiram um pouco essa necessidade ou como fazer diferente? Então, nós vamos agora para essas memórias secundárias, aquelas que são, apesar do baixo custo, né, elas têm grande capacidade e aí resolvem parte dos nossos problemas. Então, vamos ao quadro. Quando nós falamos de memórias secundárias, a primeira coisa que vem à nossa mente dentro do computador é o nosso HD. E fora do computador, hoje um pendrive ou um CD até está já em um pouco desuso. Antigamente usavam-se os disquetes, né, que foram evoluindo, mas o disquete era extremamente frágil, extremamente ruim, né, e hoje chegamos no CD, mas tem que gravar aqueles CDs, enfim. Hoje o pendrive está tão prático, tão tranquilo de uso, ou um HD externo, nós precisamos ter sempre cópias daquilo que nós fazemos em questão de segurança. E nós podemos trabalhar com esses dispositivos que dão conta de tudo que a gente faz. Vamos voltar ao quadro. Então, essas memórias secundárias armazenam os dados para um uso posterior. É por isso que a gente guarda, né, as nossas memórias aí. Por quê? Porque nós vamos utilizá-las daqui a algum tempo. Elas são não voláteis, ou seja, acabou a energia, eu não vou perder nada que esteja lá no meu HD externo, no meu HD mesmo, ou dentro do meu pendrive. Podem ser alteradas e regraváveis, sem dúvida nenhuma. Eu já usei aquilo que eu tinha que usar, eu posso apagar do meu pendrive e continuar usando. Não são endereçadas diretamente pelo processador, porque o processador tem outras funções. Tá? Ele sabe o que acontece, mas ela não é endereçada diretamente pelo processador. Precisam ser carregados na memória principal para serem processados. Então, qualquer dispositivo, isso é bem importante, ele não está conectado diretamente lá com a nossa CPU. Por quê? Porque eu preciso ter aquela comunicação com a minha memória principal. Então, ele não vai direto. Depois que ele vai ser passado e executado, mas ele não é ligado direto. Por quê? Porque eu tenho os mais diversos dispositivos aí secundários. E não seria muito fácil, né? Para a CPU, ela já tem outras funções bem importantes do que gerenciar a cada vez que eu ponho um pendrive, eu ponho HD externo, eu ponho que ele reconhecesse tudo automaticamente, parasse de fazer algum processamento importante e viesse pensar lá em que memória eu estou usando. Por isso que ele não é diretamente interconectado, ele tem que antes passar pela memória principal. Nós temos alguns conectores, né? Quando nós falamos aí dessa comunicação de dados, né? Nós temos alguns padrões de conectores para ligarmos essas memórias. Vamos ver alguns. Padrão SCSI, SCSI, né? Comunicação, ele faz a comunicação entre os dispositivos. Geralmente a referência como barramento, embora os dispositivos de fato sejam conectados a uma cadeia circular. Então, nós temos padrões, tá? Modelos, tipos que são utilizados de conectores e, através desses conectores, são feitas todas as passagens aí de comunicação. A comunicação é feita pelos barramentos, né? E eu conecto no aparelho, por exemplo, conecto o meu HD. Meu HD está lá na minha máquina, eu não vejo ele, está interno, só que ele está, de alguma maneira, conectado na minha placa-mãe, né? Então, eu tenho o cabo por onde vai passar essa parte elétrica que vai fazer a comunicação entre a minha memória, que seria meu HD, e lá o que for necessário, entre a CPU, tudo vai estar conectado lá na minha placa-mãe, tá? Então, esses conectores são diferenciados dependendo do tipo de conectores que eu tenho, por isso que eu falo que eu tenho que fazer essa comunicação com a memória principal, para a CPU ser poupada desses detalhes, tá? Então, a CPU vai saber quem está fazendo isso, mas ela não vai agir
diretamente. Vamos voltar ao quadro. O padrão IDE-ATA, né, foi o primeiro que integrou ao HD a controladora de dispositivos. Então, nós temos também essa chamada controladora de dispositivos. Na tecnologia ATA, os dados são transmitidos por cabos de 40 ou 80 fios paralelos. Inicialmente, as interfaces IDE suportavam apenas a conexão de HD. Então, nós tivemos aí evoluções também, né, entre esse cabeamento e o que eu desejo fazer. Então, nessas trocas, né, foram aumentando a possibilidade de transmissões. Por quê? Porque eu quero aumentar também a minha velocidade. Então, não posso ter uma memória lenta ou, né, uma memória secundária lá que vai atrasar tudo, não. Em geral, eu tenho essa comunicação rápida. Mas é claro que elas evoluíram para chegar no que a gente conhece hoje. Vamos voltar ao quadro. O padrão SATA, né, que esse é o padrão aí que a gente também conhece, que nós conhecemos e trabalhamos bastante com ele. É o sucessor do padrão ATA, né, ele foi melhorado, funciona de forma serial, diferente do IDE ATA, que funciona de forma paralela. Tá? Antigamente, por exemplo, as impressoras funcionavam de forma paralela. Utiliza um canal para mandar dados e outro para receber. Hoje nós também temos o SSD, que é o Solid State Drive. Tá? Tipo de dispositivo para armazenamento de dados, ele pode substituir o HD, porém ele é um pouco mais caro. Está aqui, ó. Você olha para isso, você nem sabe o que é, né? Quando você olha, aí me dá tua memória aí, é uma memória mesmo, tá? Ela chama SSD. Ela tem uma alta velocidade, um baixo consumo de energia e funciona. Agora, como que eu vou saber o que eu devo usar, quando eu devo usar? É melhor eu usar um HD externo ou um pendrive? Bem, se nós formos pensar em capacidade de armazenamento, é claro que o HD externo tem muito mais espaço para eu me organizar. Então, todas essas situações de configuração do meu computador, o que eu devo usar, qual processador que eu devo usar, qual memória eu devo usar, qual memória secundária é melhor para mim, isso depende da utilização de cada um de vocês. Tá? Se você quer gravar algo que não seja tão grande, nós temos aí pendrives com uma capacidade razoável. Agora, tem outras situações que eu vou precisar do HD externo. Ah, só meu HD não dá conta? Sim, só teu HD dá conta do que você faz no teu dia a dia. Geralmente, agora, se você comprar um computador, os HDs têm uma capacidade bem grande, né? Você pode armazenar uma série de coisas lá dentro. Porém, nós precisamos também, não esqueçam, da parte de segurança. E essa parte de segurança é extremamente importante. Quando você for, eu quero usar um SSD, quando que eu vou utilizar? Por que eu vou utilizar? Então, vamos ver algumas características. Vamos olhar alguns, é claro, nós temos uma série de SSD disponíveis no mercado, né? Eu trouxe para vocês, só para nós olharmos, observarmos, vermos algumas características entre um HD e um SSD. Né? Porque quantas vezes você não pediu SSD, alguém te deu um SSD? Né? É mais caro, mas você tem uma certa facilidade de obter. Vamos voltar ao quadro. Em termos de armazenamento, o que é melhor? Um SSD ou um HD? Bem, se nós formos comparar os dois, né? Nós estamos falando no SD da Kingston, né? Entramos lá para ver algumas características, só para vocês pensarem, refletirem aí o que é melhor ou não, né? Quando a gente está falando de memórias secundárias. O consumo de energia. Quem que tem o consumo mais baixo? O SSD tem um consumo bem mais baixo que um HD. A velocidade de acesso, ela é mais rápida aonde? Num HD ou num SSD? Um SSD é mais rápido. E o custo? Quem tem o custo melhor, mais baixo? Um HD.
Então, vejam, um computador ou qualquer máquina que nós estivermos configurando, estivermos trabalhando, nós temos que pensar para que ela vai servir, tá? Bem como as memórias secundárias. Qual a utilização que eu vou fazer dessas memórias secundárias, tá? Por exemplo, o que é mais caro, um HD ou um SSD? O SSD é mais caro. Então, neste sentido, eu vou usar um HD. Agora, o armazenamento é maior, né, num HD ou num SSD? Num HD, o armazenamento é maior. Então, eu tenho que ver para que eu utilizo. Tá? Sempre que vocês pensarem em computadores, tá, vocês vão pensar nessa parte aí de para que eu utilizo, o que eu faço, como eu vou fazer, para que eu vou necessitar de qualquer dispositivo, seja o dispositivo de entrada, dispositivo de saída, seja uma memória. Por quê? Você não tem que ter a última tecnologia disponível no mercado. Você tem que ter a tecnologia adequada para você, para a sua utilização da sua empresa, por exemplo. Então, você tem que conhecer tudo que tem para poder dimensionar. Ah, eu quero um computador, mas que ele seja muito bom, mas seja bem mais barato que os outros. Então, você tem uma linha a ser seguida para fazer essa configuração. Ah, eu não me interessa o preço, eu quero o melhor computador que há. Opa, não tem problema também, você vai por esta linha de configuração. Vai achar o melhor computador, vai pagar seu preço por isso. Então, depende do que você utiliza, como você vai utilizar, o que você vai fazer. No caso, não, quero um computador excelente para jogar. Opa, então eu tenho alguns requisitos que vão pesar mais para eu jogar. Ah, eu quero um computador que eu consiga desenvolver programas gigantescos, tá? Ou mesmo um programa de jogo, né, que tem uma certa capacidade grande aí, ou eu preciso armazenar muitas informações para poder fazer aquele jogo rodar. Então, dependendo do que você vai ter uma configuração. Então, não tem o melhor. SSD é melhor que HD? Não, não tem essa comparação do melhor. Depende da necessidade que você deseja, tá? Quantas vezes um pendrive resolve aí todos os problemas que você tem? Em várias situações, né? Porque o pendrive tem uma certa capacidade, armazena, por exemplo, se você for armazenar só PowerPoints, programas feitos em editores de texto, puxa, o HD, daí sobra aí uma capacidade de armazenamento. Então, sempre tenho em mente isso, que não importa, não tem o melhor e o pior. É claro que tem o melhor e o pior em termos de velocidade, mas tem coisas que eu não consigo comparar o que é melhor e pior. Depende do uso que eu faço. Então, você não pode afirmar que determinada configuração é muito melhor que a outra. Então, pergunta, tá, mas você quer a configuração para quê? Você quer fazer o quê no seu computador? A partir da resposta que a pessoa te der, você consegue imaginar ou dimensionar qual que é o mais adequado para aquela pessoa. E claro, como nós nos aprofundamos aí em diversas partes do computador, nós vamos também falar um pouco mais profundamente. Nós sabemos que tem que ter dispositivos de entrada e saída, né, no nosso computador. O mínimo para nós termos aí é um teclado e uma tela, né, além, claro, da configuração de CPU, né, e de memórias, mas quando eu falo de dispositivos de entrada e saída, a entrada mais comum seria o quê? O nosso teclado. E a saída mais comum seria o quê? A nossa tela. Tá? Nós temos saída mais comum a impressora também. É um dispositivo de saída super comum. Nós temos a possibilidade de ter uma tela touchscreen. Onde ela se classifica? Um dispositivo de entrada e de saída. Tá? Mas o que me faz escolher, né, aquela questão de você ver a configuração? É melhor eu ter um monitor touchscreen porque tem um dispositivo de entrada e saída? Depende. Depende com o que você trabalha no seu dia a dia, depende do que você usa no seu dia a dia.
Então, vamos ver essa parte de dispositivos de entrada e saída. Então, os dispositivos de entrada e saída, eles também fazem utilização daqueles barramentos. Os barramentos mais utilizados ou mais comuns num computador são os barramentos de controle, os barramentos de dados e os barramentos de endereço. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tanto o processador, quanto a memória, quanto a entrada e saída fazem utilização desses barramentos, tá? De maneiras diferentes, porque você pode observar que nem todas as flechas estão exatamente na mesma posição. Tem algumas que vão e vêm, algumas que vão só para cima e algumas que vão só para baixo aqui. Estou dizendo que eles utilizam os barramentos de controle em um sentido, ou o barramento de endereço nos dois sentidos, ou em barramento de controle em um sentido. Então, cada um dos barramentos, né, ele vai ter a sua utilização, os dispositivos de entrada e saída vão ter uma forma de utilizar esses barramentos também, bem como a memória e bem como a nossa CPU, nosso processador. Então, os barramentos, eles conduzem o quê? Os dados, as informações, os endereços, fazem o controle de toda essa situação. Então, nos dispositivos de entrada e saída, é importantíssimo, nós também vamos nos comunicar, intercomunicar através dos barramentos. Vamos ao quadro. Os dispositivos de entrada, o que eles fazem basicamente? Eles são aqueles dispositivos onde podemos inserir ou entrar com dados no computador. O mais comum dispositivo de entrada é o nosso teclado, mas também nós usamos aí o mouse, tela sensível ao toque, né? As telas sensíveis ao toque são dispositivos de entrada e saída, tá? Mas fazem parte dos dispositivos de entrada também. Dispositivos de saída é onde os dados podem ser visualizados, tá? Por exemplo, o mais comum é a tela e a impressora. Quando o computador faz as verificações, quando eu ligo um computador, tá? Ele tem menos de um segundo onde ele faz essas checagens, se está tudo ok. O mínimo que ele tem que achar é um teclado e uma tela, tá? Ah, mas ele vai checar o mouse? Se tiver mouse, tudo bem. Se não tiver também, tudo bem. Por quê? Com teclado e uma tela é o básico do básico do básico do computador para funcionar. Então, a ROM, memória ROM lá, que faz essa verificação, essa checagem quando nós ligamos no computador, o que ela faz? Ela verifica se tem o mínimo para aquele computador funcionar e depois que faz as verificações, nós vamos para a segunda parte, que é o sistema operacional. Então, os computadores vão ser checados se eles estão aptos a funcionar e depois vai passar esse controle, essa checagem para o sistema operacional. Como eu falei para vocês, o sistema operacional, nós podemos escolher o que nós adaptamos melhor, cada um tem suas características, e dentro dessas características nós escolhemos o que é mais útil ou melhor, ou que nós nos adaptamos melhor para utilizar. Então, tem várias pessoas que preferem Windows, várias pessoas que preferem o Linux, e assim, sucessivamente, você usa o sistema operacional que você bem entender. Também houve uma evolução nesses sistemas operacionais, né, e nós temos que nos adaptar, porque a primeira checagem é feita entre a intercomunicação ali, entre as partes elétricas do nosso computador, entre as conexões que nós temos lá dentro, e depois esse controle passa ao sistema operacional. Nos dispositivos de entrada e saída, vamos voltar ao quadro, são dispositivos que podem tanto enviar quanto receber dados, como o disco rígido, né, o nosso HD, ele é um dispositivo de entrada e saída, eu posso armazenar coisas lá e posso buscar. Os nossos pendrives, as conexões de internet via cabo e Wi-Fi. Então, aqui nós temos um dispositivo de entrada e saída, que eu vou ter minha internet conectada, né? Os monitores e telas touchscreen, entre outros. Então, vocês viram aí que esses dispositivos de entrada e saída, veja, um pendrive,
é uma memória, concordam comigo, é um lugar de armazenamento, mas também é um dispositivo de entrada e saída, ok? Então, nós temos toda essa comunicação entre os dispositivos. Vamos voltar ao quadro. Vamos ver essa parte de barramentos, né? Então, quando eu falo de barramentos, ele é usado para identificar o tipo de conector de acordo com o número de pinos e número de vias utilizadas na comunicação com a placa-mãe. Então, nós temos essa comunicação, esses barramentos são utilizados. O termo barramento também é conhecido como padrões de conectores da placa-mãe. Porém, você já percebeu que existem vários tipos de barramentos e que esse termo abrange muito mais conceitos do que isso, não é apenas um condutor, né? Nós temos uma série de funções aí desse barramento. Os principais nós já vimos que é dados, endereço e controle, só que nós temos alguns barramentos, né, específicos. Por exemplo, barramento local, que funciona na mesma velocidade do clock, ele interliga o processador aos dispositivos de maior velocidade. Por exemplo, com a memória cache e a memória principal. Então, aqui o barramento local, ele faz essa comunicação entre a cache, a memória cache e a CPU, ou a memória principal e a CPU. É claro que cada um desses barramentos tem uma série aí de outras explicações, né? Eu estou aqui mostrando para vocês o que acontece, como é o básico de um barramento local, né? Então, dependendo do que você está ligando, você vai fazer ou não a utilização desse barramento local. Vamos voltar ao quadro. O barramento do sistema, tá, faz a ligação entre o processador e a memória cache, e esta memória cache se interliga com a memória principal. Não acontece o acesso direto do processador à memória principal, tá? Então, nós não temos essa situação. Nós temos também alguns barramentos de expansão, que também foram aí incrementados no decorrer das evoluções, que eles fazem o papel de interligar os dispositivos de entrada e saída aos demais componentes do computador. Então, nós temos. Os periféricos de entrada e saída possuem diferentes velocidades de transmissão e, por este motivo, não se conectam diretamente ao processador. O processador já tem outras funções a serem feitas. Dessa forma, os dispositivos são conectados à placa-mãe através de suas interfaces, normalmente placas que contêm diversos componentes, incluindo o chipset responsável pela sincronização entre a velocidade dos dispositivos e a velocidade dos barramentos e da CPU do computador. Nós temos alguns tipos, né, desses barramentos. O nome barramento, nesse caso, é usado para mostrar o tipo de conector de acordo com o número de pinos e número de vias utilizados na comunicação com a barra-mãe. Então, nós temos o ISA, um dos primeiros padrões desenvolvidos, apresenta uma taxa muito baixa de transferência. O PCI, que tem uma grande largura de banda, permite a transferência de dados em 32 e 64 bits e velocidade de 33 a 66 MB. Nós temos o ISA, um dos primeiros padrões desenvolvidos. Nós temos o AGP, né, que permite criar imagens, né? O AGP foi um dos melhores, um dos melhorados, né, voltado para gráficos, para imagens. O USB é o mais comum que nós temos hoje, que permite a conexão de muitos periféricos ao mesmo tempo. Nós também temos alguns métodos para gerenciar essa entrada e saída, ok? Não é a hora que eu quero, ponho meu pendrive, ele tem uma série de medidas a serem feitas. Então, nós temos aí um método de entrada e saída programada. O processador executa um programa e tem o controle direto da operação de entrada e saída, incluindo a detecção de estado do dispositivo, envio de comandos de leitura ou escrita e a transferência de dados. Quando o processador envia um comando para o módulo de entrada e saída, ele tem que esperar até que a operação seja completada.
Entrada e saída controlada por interrupção, o processador envia requisições, mas continua a fazer outras instruções, sendo interrompido pelo dispositivo quando tiver terminado o trabalho. E o DMA, que é o acesso direto à memória, a transferência de dados entre o módulo de entrada e saída e a memória principal é feita diretamente e o processador não se envolve. Então, nós temos os dispositivos de entrada e saída, eles têm que seguir normas aí para serem trabalhadas, né? E nós vamos ver, por exemplo, um computador de grande porte, um servidor, algumas características desse servidor. Então, a descrição aí de um servidor, né? Um servidor PowerEdge com essa configuração de 13 GB da Dell. O que ele tem de chipset, o que ele tem de processador? Aqui é só para vocês terem uma noção de como que trabalha-se todo esse servidor. Uma memória RAM, como que é o disco rígido, como que nós conseguimos dizer se aquele computador, se aquele servidor é melhor ou é pior. Nós vemos as possibilidades das interconexões aí. Uma placa de rede contida nesse servidor, essas placas de rede, né, com quantas portas, com HDA, com adaptador de servidor, com adaptador, com emulador, com várias situações. Então, um servidor, a gente falou bastante em situações que eram o quê? Essas situações que eu tenho o meu computador, eu sei a minha configuração, né, e sei o que é permitido ou o que ele faz nesse meio tempo. Agora, e um servidor? O que é um servidor, para começar toda essa história? Um servidor é um computador com uma capacidade muito maior que a que nós temos. Um servidor, ele pode ter muito mais funções de entrada e saída, muito mais dispositivos de entrada e saída, muito mais processamento do que o nosso computador normal. Então, para eu ter um servidor bom, com várias características, eu também tenho que ter uma boa memória, eu tenho que ter uma boa interconexão, eu tenho que ter uma série de requisitos para aquele computador ser chamado de servidor. Então, eu só trouxe um servidor aí para você ver que, nossa, eu tenho o meu computador, mas o meu computador não conseguiria ser tudo isso. Não, eu chamei aquele computador de servidor, por quê? Porque eu dei para ele uma configuração ou várias possibilidades. Por exemplo, quando eu entro na internet, eu me interconecto lá para entrar na internet. Apertei naquele clique lá para entrar na internet. Rapidamente você já entra, você já vai lá num buscador ou num programa qualquer que você quer. Você está fazendo uma requisição para um servidor. Então, o servidor tem que ser uma máquina infinitamente maior do que aquele teu computador e tem que aceitar diversas pessoas ao mesmo tempo. Só que você, enquanto usuário final, você acha que só você que está fazendo compra naquele site ou só você que está acessando aquele site? Não. No mundo inteiro, ou no Brasil inteiro, não precisamos ir tão longe, tem diversas pessoas fazendo essas requisições. Então, o servidor tem que ser potente nessas possibilidades, tanto de memória quanto de dispositivos de entrada e saída, para nos mandar rapidamente a resposta que eu quero. Por isso que eu trouxe só um servidor para você não ficar pensando só no computador ou no notebook que você tem em casa, mas computadores aí tem uma capacidade muito maior, diversos dispositivos de entrada e saída, diversas formas de trabalho. E agora eu queria deixar para vocês um questionamento. Vocês compreenderam a importância dos componentes básicos do computador? Nós, até agora, nos aperfeiçoamos em algumas partes, né, do nosso computador, daquela estrutura que nós sabemos que tem que existir quando nós estamos aí trabalhando com o computador. Mas você entendeu que se não tiver uma dessas partes, não vai funcionar. Não funciona de acordo com o que a gente gostaria, tá?
Se não tiver qualquer uma das partes do computador, ele não funciona. Por quê? Porque nós estamos seguindo uma arquitetura chamada arquitetura de von Neumann, que tem todos esses componentes ou esses elementos necessários para que eu possa trabalhar. Então, vamos refletir sobre isso. A importância dos componentes básicos do computador. Então, vou deixar aí para vocês pensarem alguns minutos e já retornamos. E agora nós vamos para a nossa última parte dessa nossa aula 2, que é a parte vamos fazer uma recapitulação. Hoje nós vimos especificamente algumas partes do computador. Começamos lá com a CPU. Vamos voltar ao quadro só para ver. Começamos com a CPU, né, que é a nossa unidade central de processamento. O que nós soubemos de importante da CPU? A CPU é composta pela unidade lógica e aritmética e pela unidade de controle. Então, são duas partes que, aliada a registradores, ou seja, pequenos dispositivos de memória, trabalham, tá? Para quê? Para agilizar essa nossa comunicação. A CPU, o nosso processador, ele foi melhorado, foi aumentada a sua tecnologia, para quê? Para que nós tenhamos as respostas mais rápidas. Então, quando eu faço apenas um clique, quando eu dou um clique no mouse, eu quero ficar esperando que isso aconteça, quero que fique girando alguma coisa, não quero nada, eu quero clicar naquele mouse. Por exemplo, eu tenho um ícone lá que é o meu editor de texto. Eu quero clicar naquele editor de texto e realmente ter a resposta rápida. Para eu ter essa resposta rápida, para que abra o meu programa, eu preciso ter essa comunicação aí da CPU rapidamente, para saber que
eu estou tentando, por exemplo, entrar na internet, eu estou abrindo meu editor de texto, mas ao mesmo tempo eu estou lá ouvindo música, eu estou fazendo download, eu estou fazendo várias ações. Então, a minha CPU tem que ter o controle, o gerenciamento de tudo isso de maneira rápida e fácil e tranquila para que eu, enquanto usuário, resolva todos os meus problemas. Vamos voltar ao quadro. Dentro dessa nossa arquitetura, que é a arquitetura que nós estamos trabalhando, nós temos também memória principal e a memória cache. Tá? Essa memória, esse armazenamento que nós temos que ter das informações, tá? Eles podem estar na memória principal, na RAM, né, na nossa memória chamada RAM, que é uma memória já razoavelmente rápida, né? Ou podem estar na memória cache. Tá? Essa memória cache foi uma memória construída posteriormente, mais moderna que a memória principal. O que precisava o computador lá na arquitetura de von Neumann dizia que ele precisava de uma memória, que foi essa memória principal. Né? RAM, a parte da ROM, que é quando nós ligamos o computador, aquela memória que está lá dentro, armazenada no computador, que nós não podemos apagar, nós não podemos mudar o modelo do computador naquela verificação. Essa memória ROM que faz a verificação, ela já veio pré-gravada, aí está dentro do nosso computador, né? Ela faz uma verificação se o nosso computador está apto a funcionar. Então, memória RAM, memória ROM, né? E a memória cache foi uma memória colocada para agilizar ainda mais a troca dessas informações. Vamos voltar ao quadro. As memórias secundárias, que são aquelas memórias que nós podemos transportar, por exemplo, nosso pendrive, aí, nosso HD externo, mesmo o nosso HD dentro da máquina, não vamos transportar, mas é uma memória secundária. Então, essas memórias secundárias, elas têm um volume bem maior de armazenamento, uma capacidade de armazenamento, elas são mais baratas, né, que um registrador, por exemplo, e elas são mais lentas também, né? Nós temos essas possibilidades. Então, na configuração, nós temos uma hierarquia das memórias, onde lá no topo dessa hierarquia estão os registradores, depois vem a memória cache, a memória principal e, por último, essas nossas memórias secundárias. Vamos voltar ao quadro. E os dispositivos de entrada e saída também são extremamente importantes para fazer esta composição e essa troca de informações. Não esqueçam que a troca de informações é feita pelos barramentos, então, dependendo das configurações que nós tivermos ou necessitarmos, vai estar configurado aquele determinado computador. Então, sempre pensem em configurações adequadas, tá? Então, para que vai ser utilizado aquele computador? Para tais objetivos. Então, configure conforme aqueles objetivos. Então, nós aprofundamos um pouquinho mais aí em cada parte desse computador, dos elementos do computador. Espero ter contribuído um pouco para vocês entenderem um pouco mais dessa máquina que nós utilizamos.